gremista de meu coração. Como foi seu Natal? Espero que muito bem. Aqui é o velho lobo do jornalismo esportivo e hoje eu trago uma notícia que vai fazer o coração tricolor bater mais forte. Estamos falando do retorno de um menino que saiu pelas portas dos fundos da base gremista direto para a Europa, sem nunca ter vestido a camisa sagrada do profissional do imortal. TT, o ponta-esquerda veloz que deixou Porto Alegre ainda garoto rumo ao Shakhtar Donetsk, está voltando para casa. E, olha, meu amigo, essa história tem todos os ingredientes de um verdadeiro folhetim do futebol brasileiro. Promessa não cumprida, arrependimento, segundas chances e, claro, aquela pitada de nostalgia que só o futebol gaúcho sabe proporcionar. O Grêmio fechou acordo com o jogador, mas ainda depende do sinal verde do Panathinaikos da Grécia para anunciar oficialmente esse casamento que promete esquentar o mercado da bola tricolor para 2026. Prepara o chimarrão, se acomoda aí que essa conversa vai ser longa e recheada de detalhes que só quem entende de futebol raiz vai saber apreciar. Vamos começar pelo princípio, como todo bom jornalista que se preza deve fazer. TT não é um Zé Ninguém que apareceu do nada querendo vestir a camisa do Grêmio. Esse rapaz de 25 anos nasceu e foi forjado nas categorias de base do clube, ali no CT Luiz Carvalho, onde tantos craques foram lapidados ao longo da gloriosa história tricolor. Só que o futebol moderno é cruel, meu caro ouvinte, e muitas vezes não dá tempo nem de provar o talento em solo brasileiro. Lá pelo finalzinho da última década, quando o TT ainda era um rapazinho cheio de sonhos e dribles na perna, o Shakhtar Donetsk da Ucrânia botou uma montanha de euros na mesa e levou o garoto embora. O Grêmio, sempre precisando de dinheiro para pagar as contas, vendeu a promessa antes mesmo dela virar realidade. É aquela velha história. Exportamos talentos antes de colher os frutos. E agora, 7 anos. Depois de rodar pela Europa feito cigano do futebol, TT quer voltar para onde tudo começou. Será que dessa vez o tricolor vai conseguir ver do que esse menino é realmente capaz? A negociação, meus amigos, está praticamente costurada. O Grêmio e TT já bateram o martelo, já apertaram as mãos, já selaram o compromisso. O que falta? Falta apenas um pequeno detalhe chamado Panathinaikos. O clube grego que contratou o ponta em meados de 2024 ainda não deu o aval final para liberar o jogador. E aqui, deixa eu te explicar como funciona essa dança das cadeiras do futebol internacional. O tricolor gaúcho vai pagar cerca de 1,5 milhão de euros. Isso mesmo, 9,7 milhões hoje na cotação atual, para ter o atleta por empréstimo durante uma temporada inteira. É o famoso aluguel com opção de compra, aquele modelo de negócio que virou moda no futebol brasileiro nos últimos anos. E se o TT corresponder às expectativas, se ele fizer gols, dar assistências e mostrar aquele futebol que justificou sua ida precoce para a Europa, o Grêmio terá a preferência para comprá-lo definitivamente. O valor? Entre 3,5 e 4 milhões de euros, algo acima de 22 milhões de dólares. É uma grana considerável, mas para os padrões europeus, é quase uma pechincha por um atacante de 25 anos, com passagens por grandes clubes do velho continente. Agora me diz uma coisa, o que leva um jogador que está na Europa jogando pelo Panathinaikos, um clube tradicional da Grécia, a querer voltar para o Brasil aos 25 anos de idade? Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares, meu caro tricolor. Alguns vão dizer que é por dinheiro, afinal o futebol brasileiro ainda paga bem para atletas de prestígio. Outros vão falar que é falta de espaço no time grego, que talvez ele não esteja jogando tanto quanto gostaria. Mas eu, com meus anos de estrada cobrindo futebol, arrisco dizer que tem algo mais profundo nisso tudo. TT saiu do Grêmio sem nunca ter jogado uma partida oficial pelo time principal. Ele foi embora como promessa, como potencial, como sonho não realizado. Esse tipo de coisa fica martelando na cabeça de qualquer jogador. É aquela sensação de dever não cumprido, de capítulo que ficou em aberto no livro da carreira. E olha, não é pouca coisa vestir a camisa do Grêmio, jogar na arena, sentir o calor da torcida tricolor, uma das mais fanáticas e apaixonadas do Brasil. Talvez o menino tenha amadurecido, olhado para trás e pensado: preciso realizar esse sonho, antes que seja tarde demais. Vamos falar agora da trajetória europeia desse rapaz, porque ela é recheada de altos e baixos, como convém a qualquer jornada de jogador brasileiro no exterior. Depois de sair do Grêmio rumo ao Shakhtar Donetsk, TT passou por uma verdadeira turnê continental.
Jogou na Ucrânia pelo Shakhtar, time que é conhecido por ter um olho clínico impressionante para revelar talentos brasileiros. Lembra de Fernandinho, William, Douglas Costa? Pois é, todos passaram por lá. Depois, o ponta foi emprestado para o Lyon da França. Um gigante francês que vive momentos de altos e baixos, mas que continua sendo uma referência no futebol europeu. De lá, atravessou o Canal da Mancha e foi parar no Leicester da Inglaterra, time que tem aquela história romântica de ter sido campeão inglês há alguns anos. Em seguida, cruzou o Mediterrâneo para defender o Galatasaray da Turquia, outro clube de peso continental. E, finalmente, em 2024, aterrissou no Panathinaikos da Grécia. 5 países, 5 ligas diferentes, experiências diversas. Será que ele finalmente encontrou maturidade e consistência nessa jornada? Ou será que continua sendo aquele jogador de potencial não realizado que precisa de um ambiente acolhedor para finalmente desabrochar? O timing dessa negociação, meu amigo gremista, não é coincidência. Futebol é xadrez, é planejamento, é pensar 3 lances à frente. O Grêmio está de saída com 2 peças importantes do setor ofensivo. Alisson Edward está praticamente vendido para o Aston Villa da Inglaterra e Christian Oliveira tem tudo certo para vestir a camisa do Bahia. Ambos são jogadores de velocidade, que atuam pelas pontas, que esticam a defesa adversária e criam espaços para os companheiros. Com essas 2 saídas, o técnico Luiz Castro, português de 64 anos que acaba de ser anunciado e que já teve passagem vitoriosa pelo Botafogo, precisava urgentemente de reposições à altura. E TT surge como a solução perfeita nesse quebra-cabeça. É um atacante veloz, habilidoso, que já rodou o mundo e acumulou experiência internacional. Aos 25 anos, está naquela idade ideal. Não é mais um garoto imaturo, mas também não é um veterano em fim de carreira. É o momento de colher os melhores frutos de um atleta, aquela fase em que a técnica se encontra com a maturidade tática. O Grêmio está fazendo o dever de casa, está se planejando, está pensando em 2026 com ambição. E tem um detalhe saboroso nessa história toda que não pode passar batido. TT não foi alvo de interesse apenas do Grêmio. Não, senhor. Segundo as informações que chegaram à imprensa esportiva, outros clubes brasileiros também estavam de olho no ponta. O Botafogo, que vem fazendo investimentos pesados e montando elencos estrelados sob a gestão de John Textor, sondou a situação do jogador. O Atlético PR, time que sempre trabalha bem no mercado da bola e tem um olho clínico apurado para contratações, também deu uma batida. Mas quem levou a melhor foi o tricolor gaúcho. Foi o clube que formou o garoto, foi a instituição que tem o coração do atleta. Isso mostra 2 coisas importantes. Primeiro, que TT ainda é visto com bons olhos pelo mercado brasileiro, que clubes financeiramente estruturados acreditam no potencial dele. Segundo, que o Grêmio está conseguindo ganhar disputas no mercado, está conseguindo ser atrativo para jogadores que têm outras opções na mesa. E isso, meu caro ouvinte, é um sinal extremamente positivo para quem veste as cores azul, preto e branco. Agora, tem um lance que é quase cinematográfico nessa novela toda. TT já está em Porto Alegre, isso mesmo que você ouviu. Enquanto o Panathinaikos ainda não deu o aval final, enquanto os papéis ainda não foram assinados, enquanto o anúncio oficial ainda não saiu, o jogador já desembarcou no Aeroporto Internacional Salgado Filho, na capital gaúcha. Ele veio passar as festas de fim de ano, o Natal e o Réveillon, aqui na terrinha onde nasceu sua carreira. Coincidência? Eu, que já vi muita água rolar debaixo da ponte no mundo do futebol, não acredito em coincidências. Quando um jogador que está negociando com um clube aparece na cidade desse clube justamente nas festas de final de ano, é porque a coisa está bem encaminhada, é porque os bastidores estão fervendo, é porque falta apenas o protocolo oficial. Imagina a cena: TT passeando pelas ruas de Porto Alegre, talvez dando aquela passada no Parcão, quem sabe até tirando uma foto discreta na arena, tudo isso enquanto aguarda ansiosamente o telefonema que vai liberar oficialmente sua volta para casa. É roteiro de filme, meu amigo. Mas vamos falar também dos riscos dessa operação, porque jornalismo sério exige que a gente analise todos os ângulos da questão. Contratar um jogador que nunca jogou pelo time principal do clube, que saiu ainda garoto e agora volta depois de uma peregrinação europeia sem grandes destaques individuais, é sempre uma aposta. TT não é nenhum craque consagrado que vai chegar fazendo 3 gols por partida. Ele é um atleta de talento inegável,
mas que ainda precisa provar seu valor em alto nível de forma consistente. Passou por grandes clubes da Europa, é verdade, mas sempre como coadjuvante, sempre naquela posição de jogador com potencial que ainda não explodiu completamente. Será que o ambiente gremista, a pressão da torcida, a expectativa de quem espera ver o filho pródigo retornar em grande estilo não vai pesar nos ombros do rapaz? Será que ele está preparado psicologicamente para carregar essa responsabilidade? São perguntas legítimas que todo torcedor deve fazer antes de criar expectativas estratosféricas. O futebol brasileiro está cheio de exemplos de jogadores que voltaram da Europa com pompa e circunstância e não corresponderam. Por outro lado, meu caro tricolor, também temos motivos de sobra para acreditar nessa contratação. Primeiro ponto. TT conhece a casa, foi formado aqui, tem ligação emocional com o clube. Isso conta muito no futebol, principalmente quando falamos de adaptação e comprometimento. Segundo ponto. Aos 25 anos, ele está entrando no auge da carreira, naquela fase onde o jogador geralmente dá seu melhor rendimento. Não é mais um moleque inconsequente, nem um veterano desgastado. Terceiro ponto. A experiência europeia, mesmo que não tenha sido repleta de glórias individuais, certamente o fez amadurecer taticamente, conhecer diferentes estilos de jogo, enfrentar marcadores de alto nível. Isso tudo é bagagem valiosa. Quarto ponto. Ele vem motivado, vem com fome de provar valor, vem com aquela vontade de quem quer mostrar para todo mundo que merecia ter jogado pelo Grêmio desde o início. Essa motivação extra pode ser o combustível que faltava para ele finalmente deslanchar e mostrar todo o potencial que carrega nas pernas. E quinto ponto, o modelo de negócio é inteligente. Empréstimo de 1 ano permite avaliar sem compromisso definitivo imediato. E não podemos esquecer do contexto maior dessa negociação. O Grêmio está se reestruturando, está se reconstruindo para 2026 com um projeto ambicioso. A chegada de Luiz Castro ao comando técnico, anunciada há poucos dias e com contrato até 2027, trouxe uma nova filosofia de trabalho, uma nova mentalidade, um novo jeito de pensar futebol. O treinador português tem histórico de sucesso, comandou o Botafogo em 2022 e 2023, depois trabalhou no Al Nassr da Arábia Saudita ao lado de Cristiano Ronaldo e recentemente estava no Al Wasl dos Emirados Árabes. Castro gosta de times organizados, que jogam com intensidade, que têm jogadores técnicos e rápidos nas laterais do campo. E TT, com suas características de velocidade, drible e capacidade de desequilibrar pela ponta, encaixa perfeitamente nesse modelo de jogo. Não é à toa que a diretoria gremista está correndo atrás desse negócio. Não é à toa que fizeram questão de bater o martelo com o jogador antes mesmo da liberação oficial do Panathinaikos. Existe um projeto em andamento, existe uma ideia clara de como montar o time, existe planejamento estratégico para 2026. Falando em valores, vamos colocar as coisas em perspectiva para o torcedor entender a dimensão financeira dessa operação. R$ 7 milhões pelo empréstimo de 1 ano pode parecer muito dinheiro, e de fato é, mas no contexto do futebol moderno, especialmente quando estamos falando de um jogador com experiência europeia e apenas 25 anos de idade, o valor se torna razoável. O Grêmio não está fazendo loucura financeira, não está hipotecando o futuro do clube por uma aposta irresponsável. Pelo contrário, está fazendo um investimento calculado, medido, que permite avaliar o atleta durante uma temporada inteira antes de decidir pela compra definitiva. E se eventualmente o Grêmio optar por exercer a opção de compra pagando entre 3,5 e 4 milhões de euros, estaremos falando de pouco mais de 22 milhões de euros por um atacante jovem, com passaporte europeu, experiência internacional e formado na própria base do clube. No mercado atual, onde jogadores medianos custam fortunas, esse seria um negócio excelente. Claro que tudo depende do rendimento, do desempenho em campo, dos gols e assistências que ele vai proporcionar. Mas do ponto de vista financeiro, o risco é controlado e o potencial de retorno é alto. A torcida, gremista sempre apaixonada e exigente, já está dividida nas redes sociais e nos bares da cidade. Tem aqueles otimistas que já estão sonhando com o novo Everton Cebolinha, imaginando o TT fazendo gols decisivos e levando o Grêmio à glória. Tem os céticos que lembram que ele nunca provou nada vestindo a camisa tricolor e que experiência europeia sem grandes destaques não é garantia de sucesso.
E tem os ponderados, aqueles que preferem esperar para ver, que querem dar tempo ao jogador para se adaptar, para entrar em forma, para mostrar seu valor. Todas essas posições são legítimas, meu amigo ouvinte. O futebol é feito de opiniões divergentes, de debates acalorados, de paixões que extrapolam a racionalidade. Mas uma coisa é certa: quando e não se esse anúncio oficial sair, quando o TT aparecer vestindo aquela camisa sagrada com o escudo do Grêmio no peito, vai ser um momento emocionante. Vai ser o fechamento de um ciclo que ficou aberto há anos. Vai ser a realização de um sonho que foi interrompido. Vai ser a chance de escrever uma história que deveria ter começado muito tempo atrás. Enquanto isso, nos bastidores do futebol, o Panathinaikos ainda pondera sobre a liberação. Do ponto de vista do clube grego, não faz muito sentido segurar um jogador que claramente quer sair, que tem a cabeça voltada para outro projeto, que está ansioso por uma nova etapa na carreira. Manter um atleta insatisfeito no elenco é sempre prejudicial para o ambiente do vestiário, para a harmonia do grupo, para o rendimento coletivo. Por outro lado, o Panathinaikos também não quer simplesmente dar o jogador de presente. Eles investiram dinheiro para contratá-lo em 2024, pagaram salários, ofereceram oportunidades. É natural que queiram algum retorno financeiro, que negociem as melhores condições possíveis, mas a tendência é que essa novela tenha um final feliz para todas as partes envolvidas. O Grêmio leva o jogador que deseja e se reforça. Para a temporada, TT realiza o sonho de defender o clube que o formou. E o Panathinaikos recebe uma compensação financeira justa por um atleta que não estava em seus planos de longo prazo. É o famoso ganha-ganha-ganha do mercado da bola internacional. E para finalizar essa nossa conversa de hoje, meu caro gremista, quero deixar uma reflexão importante. O retorno de TT simboliza algo maior do que apenas uma contratação. Representa a valorização da base, mostra que o trabalho de formação do Grêmio continua dando frutos, mesmo quando esses frutos demoram para amadurecer. Representa também a força do sentimento de pertencimento, a importância de vestir uma camisa que representa uma cidade, uma história, uma paixão coletiva. Quantos jogadores não sonham em defender o clube que os formou? Quantos não gostariam de ter a chance de escrever seu nome na história da instituição que lhes deu as primeiras chuteiras? TT tem essa oportunidade nas mãos agora. Cabe a ele aproveitar, cabe a ele transformar potencial em realidade, cabe a ele fazer a torcida tricolor gritar seu nome na arena. Os próximos capítulos dessa história ainda serão escritos, mas uma coisa é certa: quando aquele anúncio oficial sair, vai ser festa em Porto Alegre. Vai ser emoção pura para quem sangra azul, preto e branco. E nós estaremos aqui para acompanhar cada lance, cada gol, cada momento dessa história que promete ser especial. Um forte abraço e até a próxima.